Padre Fábio, meu nome é Ivone, tenho 41 anos e gostaria de lhe dizer que a possibilidade de mudar algo em nós não se esgota com a idade, principalmente tendo o Senhor como uma ponte até Jesus. Assisti o programa em que o Senhor disse que, dependendo da idade que nós temos, fica muito mais difícil mudar algo em nós. Quero que saiba o quanto o Senhor tem sido importante na transformação de muitas vidas. Com suas palavras, seus livros e suas músicas, o Senhor nos mostra Deus de forma muito linda, muito presente e que nos impulsiona a sermos melhores. Gostaria de deixar o meu agradecimento sincero, Padre, através deste texto que escrevi para o Senhor. Os cadeados de minha emoção foram abertos para dar ênfase ao que estava adormecido em mim e eu não sabia. A busca por algo novo e ao mesmo tempo interiorizado na raiz do inconsciente afloraram, ressuscitaram e a visão ficou mais clara, objetiva. O ser humano em mim tornou-se mais forte e envolto de conclusões antes não chegadas. Uma mulher decidida em encontrar outros e novos caminhos, de alçar voos mais altos, de não desistir nunca, jamais. E esta antes era eu, adormecida em um local não descoberto. Um ser triste, amargurado, sem luz própria, convencida de que não era capaz de devastar florestas do meu eu, singrar mares das agonias, voar mais alto até a altura de um paraíso. Derrotada pelas palavras de muitos que só queriam massacrar-me nos mais profundos abismos da desesperança, da descrença, do desamor. Agradeço, Padre Fábio, por fazer descobrir em mim que sou solo sagrado, que tudo posso, que Deus me ama, que Ele está vivo em mim e transforma cada dia a minha vida. Aprendi a amar a Deus através do Senhor. Obrigado por sua evangelização humana, sábia e real. Que Deus o abençoe sempre. Ivone da Silva, de Campo Limpo, São Paulo. Oi, Ivone, muito obrigado, minha filha. Isso é um presente de Natal, viu? Receber o seu testemunho. E eu acho muito interessante, minha gente, porque a Ivone toca numa questão que é muito recorrente aqui, né? Quantas vezes nós falamos aqui e acreditamos fielmente que a proposta de Jesus para a nossa vida é realmente a gente descobrir no nosso dia a dia que ainda é possível fazer alguma coisa por nós mesmos. Você já observou que muitas vezes o nosso processo humano fica estagnado justamente porque nos falta essa credibilidade? São as duas dimensões da fé. Eu creio em Deus, mas ao crer em Deus, preciso crer que Deus crê também em mim. E posso dizer para você que, na minha experiência como padre, o que eu mais percebo é que a segunda dimensão da fé é muito mais difícil que a primeira. É fácil a gente acreditar em Deus, é razoável crer em Deus. Agora, quando a gente precisa acreditar que Deus acredita em nós, nós entramos num território muito difícil, que é o território das nossas precariedades. E muitas vezes, quando a gente não é capaz de encontrar e descobrir credibilidade neste território de precariedades, que é a condição humana, a gente corre o risco de tornar infértil a dimensão da fé. Eu até me perguntaria, de que vale crer em Deus se eu não creio em mim também? Será que essa crença em Deus teria alguma força de mudança se ela não encontrar em mim uma credibilidade interior? Não sei. Pode ser que muitas vezes o nosso processo humano não avance porque nós ficamos parados apenas no primeiro patamar da fé. Eu creio em Deus. Mas e aí? Como é que eu desdobro na minha vida a minha crença em Deus? Quando eu creio em Deus, eu preciso descobrir então o mistério do seu amor, da sua misericórdia. E ao descobrir o mistério do seu amor e da sua misericórdia, eu me interpreto. É por isso que é muito interessante a gente descobrir e identificar que a interpretação que nós fazemos de Deus tem repercussões diretas na interpretação que nós fazemos sobre nós mesmos. A maneira como eu olho para Deus é também uma maneira como eu olho para mim.
Por isso que Karl Rahner, né, o grande teólogo, dizia que toda teologia é também uma antropologia. A leitura que eu faço do sagrado, de alguma forma, é também a leitura que eu faço do humano. E eu fico muito feliz, minha filha, quando você me diz que a minha religião humana lhe ajudou. Pronto. É neste ponto que nós estamos aqui. O programa de Direção Espiritual gira muito em torno deste ponto. Deste segundo desdobramento da fé. Eu creio em Deus, mas eu preciso acreditar o tempo todo na humanidade. Porque se eu perco a fé em mim mesmo, gente, daqui a pouco eu me entrego aos meus processos viciosos, daqui a pouco eu vou entregar os pontos, eu vou jogar a toalha, né? É um termo que nós usamos para demonstrar. Estou cansado, não aguento mais. E aí, quando eu jogo a toalha, quando eu fico desanimado com o meu processo humano, a minha fé em Deus não vai ter muita repercussão. Porque como é que a minha fé em Deus pode repercutir se eu já me autodenominei, me autodefini como fracassado, como um projeto falido? Não tem como. É por isso que, na experiência de acreditar em Deus, nós assumimos um compromisso de acreditar em nós também. Porque eu sei que, embora eu seja frágil, eu seja miserável, eu posso contar com a graça de Deus. E contar com a graça de Deus é muito concreto, isso não é uma conversa fiada. Eu vejo no meu dia a dia esta ação da graça de um Deus que não desanima de mim. E é por isso que nós temos dentro do Evangelho parábolas lindíssimas que nos mostram Deus indo procurar o fraco. Você tem ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos. Em todos os evangelhos você encontra. Em alguns momentos, a misericórdia é o tema central, no segmento de alguns capítulos. Aí você tem a história da ovelha perdida, que pode parecer uma insanidade. É uma insanidade isso. Eu largo as minhas 99 ovelhas e vou buscar aquela que está perdida. Tem a história do filho pródigo. Um pai dá a herança, porque o filho está reivindicando. Vai embora, gasta tudo, depois volta, é perdoado, é recebido com festa. Veja bem que tudo isso fere muitas vezes a lógica do bom senso, não é? Mas aí você descobre que você está entrando numa outra lógica, que é a do amor de Deus, que é justamente aquele que vem fortalecer a crença em mim, a crença em você. Então eu fico muito feliz, Ivone, de saber que deu certo com você. Sabe por quê, minha filha? Cada pessoa que sai desse lodo do desânimo, que reencontra o significado da vida, isso entra para o livro da história. Alguém deu certo. É o que a gente falava ontem na nossa confraternização. Nós queremos hoje assumir cada vez mais um compromisso de fazer um trabalho social que seja naturalmente evangélico, isto é, que devolva às pessoas a fé em si mesmas. As pessoas estão muito desacreditadas delas mesmas. Não sei porquê, de alguma maneira essa credibilidade vai sendo minada, né, pela própria vida, pelos fracassos que a gente vai acumulando. É duro, não é fácil ser a gente e dar conta de você se levantar todos os dias, de você aguentar a paulada que vem de todos os lados. Quanto mais pública é a pessoa, maior são as pauladas, maiores são os palpites, maiores são as interferências, as histórias que inventam. É natural da vida. Eu enfrento isso de uma maneira, você enfrenta de outra. Agora, como é que a gente vai reagir diante de tudo isso? Eu tenho consciência disso. Eu preciso dar certo como pessoa. É meu compromisso com o Evangelho. Eu não posso ser um pregador que não vive no seu dia a dia, na sua carne, o dinamismo da fé que eu prego. Se eu digo para você que acreditar em Deus é também acreditar em você, eu não estou livre desta luta, porque a segunda dimensão da fé é luta. A primeira é dom, né? Eu acredito em Deus, recebi este dom. O segundo desdobramento da fé que eu preciso ter em mim é luta humana.
Eu preciso todos os dias reencontrar um motivo para continuar acreditando em mim. Porque o vizinho, a pessoa que está do lado, o invejoso, vai olhar para você, vai fazer questão de julgar um lixo em você, vai fazer questão de fazer uma calúnia, vai fazer questão de puxar o seu tapete. E aí é a hora de você. A vida vai te dar tombos naturais. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E aí? Como é que nós vamos reagir diante de tudo isso? Como é que eu vou agora me posicionar diante de uma vida que nem sempre eu escolhi? Porque às vezes a vida é assim. É fruto da minha escolha, mas de vez em quando também chove no meu quintal uma chuva que eu não pedi. E aí eu preciso dar conta. É o meu posicionamento. E agora, como é que eu vou me posicionar diante disso tudo? E aqui nós temos duas possibilidades, né? Parece que não existe uma terceira. Ou nós vamos enfrentar essa vida e vamos dar um jeito de reinterpretar a chuva que a gente não queria, e vamos dar um jeito de transformar essa chuva que a gente não queria em algo bom, ou nós vamos nos entregar ao processo do choro, do sofrimento, da lamúria, e vamos ficar assim estabelecidos. Hoje eu recebi um e-mail, por causa de uma conversa que eu tive pelo telefone com uma grande amiga minha, e depois, algum tempo depois, ela falou assim, a nossa conversa me rendeu essa reflexão, e mandou. E nós falamos justamente das pessoas que se acomodam na vida e que por causa do cômodo que a vida trouxe, se acostumam com os maus tratos, se acostumam com aquilo que há de pior. E para não quebrarem o cristal do encanto, né, passam a vida inteira ali naquela lamentação natural, mas ao mesmo tempo alimentando o ciclo vicioso, a raiz que gera toda a infelicidade. Aí essa minha amiga escreveu um e-mail muito interessante, ela diz, olha, às vezes nós somos como um carro. O motor é bom, funciona direitinho, mas nós escolhemos mal o combustível que a gente escolhe. O combustível que a gente coloca para nos mover. E ela tem razão. Às vezes nós prejudicamos o funcionamento da nossa vida porque nós estamos escolhendo muito mal o nosso combustível. É impressionante, gente, como é fácil desperdiçar a vida. Eu fico vendo o tempo todo do meu lado e em mim. Como é fácil a gente desperdiçar um dia. A gente se aborrece e faz aquele aborrecimento virar o combustível. De 1, 2, 3 dias, 4. Não é assim? Às vezes a gente se aborrece, aquele aborrecimento que poderia ter durado só 15 minutos, e a gente imediatamente julgar pelo carburador. É carburador o nome? É carburador não? Que joga fumaça para fora do carro, não é não. Escapamento. Às vezes nós precisaríamos julgar pelo escapamento o aborrecimento e aí voltar a viver. Mas não. Aí a gente desce aquele beijo e fica. Né? O primeiro ouvido que escuta é o meu, viu? Precisa aprender essa lição. Porque às vezes eu desperdiço 1, 2, 3, 4, uma semana. Às vezes eu desperdiço um mês. Às vezes eu desperdiço um ano. Às vezes eu desperdiço 10. Às vezes eu desperdiço 20. Às vezes eu desperdiço a vida inteira. Por quê? Porque me faltou amor próprio. Me faltou credibilidade. Me faltou acordar, abrir os olhos e identificar, meu Deus, eu estou perdendo a oportunidade de ser feliz, porque eu estou colocando um combustível estragado dentro do meu coração. Por isso que eu dizia no início do programa que final de ano tem que ser para nós uma época de muita faxina, na alma mesmo. Não podemos continuar alimentando o nosso motor com combustível estragado. E não tenha receio de olhar para o combustível que você está colocando. Isso é religião, minha gente. À luz do sagrado, nós identificamos as nossas precariedades e atuamos sobre elas. Hoje um amigo meu também pelo telefone, o Marcão lá da Morena Rosa do Paraná, meu grande amigo Marco, ele falou, Padre Fábio do céu, às vezes eu fico trabalhando tanto, que eu fico pensando, será que tem que ser assim? Será que eu não vou morrer antes da hora, justamente por causa do excesso?
que eu estou provocando? É assim mesmo. Agora, gente, quando nós temos a sensibilidade e a possibilidade de descobrir isso, é porque muitas vezes nós já estamos danificados. A gente foi se danificando, se danificando, se danificando, e de repente os nossos olhos se abriram para perceber que não dá mais para ser assim. E é por isso que muita conversão só acontece na saturação, quando a pessoa chegou no limite. Mas a gente não precisa esperar o limite chegar. É possível mudar. Creia em Deus e creia em você. E a partir desses dois pilares de fé, nós podemos estabelecer uma vida nova, um compromisso novo, um novo tempo, um novo ano.